igreja quando nós estamos. Mas Jesus está aqui, amém? Jesus está aqui para operar coisas grandes e firmes que eu e você podemos até não saber, mas Jesus está operando. Nós estamos em uma campanha, estamos falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nós meditamos no capítulo 1, falamos no capítulo 2, e agora nós chegamos no capítulo 3. E o capítulo 3 tem algo extremamente interessante, porque narra com detalhes um grande milagre na Bíblia Sagrada. Quando Pedro e João foram ao templo à hora nona, eles foram para orar, e quando eles chegam na porta formosa, tem um coxo, um paralítico. E esse paralítico pergunta para eles se eles teriam alguma esmola, alguma coisa para dar para ele. E Pedro e João olharam firmemente para aquele rapaz e disse: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Então nós vamos meditar um pouquinho sobre isso, sobre esse grande milagre. Primeiro no versículo 1 do capítulo 3 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona, ou a hora da oração, que era a hora nona. Os judeus tinham algumas horas, irmãos, separadas, específicas para a oração. E uma delas é a hora nona. Que hora é a nona? A hora nona é às 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde ela é interessante, porque Jesus, ele expirou às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde era o horário que o sacerdote também sacrificava o cordeiro no templo. E era esse momento que os discípulos subiam para orar. O que é interessante é que eles tinham um momento de oração. Eu tenho batido muito na tecla sobre a importância da igreja orar e orar cada vez mais. Lá no Jardim do Lago 2, agora na próxima semana, vai haver o congresso geral, lá na igreja do Jardim do Lago 2. Será sexta e sábado. E eu chamei os irmãos para nós estarmos orando. Na verdade, a missionária Gilmar e o irmão Darlan, eles escolheram o domingo para reunir todos os irmãos. E o que nós fizemos? A partir das 11 horas da manhã, o templo ele é aberto. Das 11 ao meio-dia vai um grupo para orar. Do meio-dia a 1 vai outro grupo. Da 1 às 2, isto até às 5 horas da tarde. Aí às 5 horas da tarde o templo é fechado, eles vão para casa, tomam um banho e voltam para a igreja. Irmãos, e nesse domingo agora, houve uma manifestação tremenda da parte de Deus. Ontem, quando eu cheguei no culto para estar realizando o culto, nosso irmão Diácono Cleocil me procurou e disse: pastor, o que aconteceu aqui na igreja domingo, eu nunca tinha visto acontecer aqui. Batismo com o Espírito Santo, manifestações da glória e da graça de Deus. Nós havíamos convidado o pregador para estar pregando, e o pregador ficou estarrecido com aquilo que Deus estava fazendo. E quando o nosso irmão Cleocil disse isso para mim, eu disse: irmãos, isso é resultado da oração. Uma igreja que ora é uma igreja que está cheia da graça de Deus. Uma igreja que ora é uma igreja que tem sensibilidade da presença, da comunhão com Deus. Hoje, nós precisamos separar períodos para nós estarmos orando e falando com Deus. Aqui, Atos capítulo 3, versículo 1, diz que Pedro e João, eles iam às 15 horas da tarde ao templo para orar, para ter um momento de comunhão, para ter um momento de intimidade. Eu não sei qual é o melhor momento para você, mas o importante é que você separe determinado momento do seu dia para estar orando, para estar falando com Deus, para estar invocando a presença do Senhor. Eu tenho o melhor horário para mim orar, estou dizendo eu gosto de orar às 6 horas da tarde. Para mim, das 6 às 7 é o melhor horário. Mas nem sempre eu tenho a oportunidade, a possibilidade de estar aqui no templo orando nesse horário. Então eu separo outro horário do meu dia para que eu esteja aqui falando com Deus. Nós precisamos estar orando. Jesus, em Lucas capítulo 18, ele fala sobre a importância de orar sempre e não desfalecer. Irmãos, quanto mais nós oramos, mais fortalecido nós somos. Infelizmente, a igreja moderna e contemporânea se preocupa com muitas coisas. É igual eu estou falando sobre a igreja do Jardim do Lago 2, que agora na próxima semana vai ser congresso. Todas as vezes que marca um congresso, se preocupa com muitas coisas. Se preocupa com decoração, se preocupa com pregador, se preocupa com cantor, com igrejas convidadas, com o uniforme das irmãs, dos irmãos, com pasta, com louvor. E a igreja não faz aquilo que realmente é o essencial, que é o quê? Orar. Não ora, não jejua, não se consagra. Fica preso naquilo que é supérfluo.
e não naquilo que é essencial e fundamental. Fundamental é orar, jejuar e consagrar a nossa vida. Eu estou falando isso lá do Jardim do Lago 2 porque eu disse isso a eles, irmãos. É importante tudo aquilo que vocês façam. Eu não desprezo e menosprezo nada. Eu acho que tudo tem o seu valor. Mas nada disso sobrepõe a oração, a consagração e a comunhão com Deus. Nós precisamos estar orando e orando cada vez mais. Olha que Pedro e João estão indo ao templo à hora da oração. Eles não estão indo para cultuar, para cantar. Eu estava conversando com os irmãos esses dias sobre vigília. Eu não gosto de participar de vigília. Eu, pessoalmente, não gosto de ir em vigília. E por que eu não gosto de ir em vigília? Porque chega lá, a vigília é das 11 da noite às 3 da manhã cantando. É um que canta, é outro que canta, é canta. Ninguém dobra o joelho, ninguém fala com Deus. Ninguém realmente tem aquela comunhão expressiva com Deus. Às vezes tem meia hora de oração. Uma vigília de 5, 6 horas de duração é meia hora de oração. E depois eles falam, Deus esteve lá. Que Deus é esse, irmãos? Aonde as pessoas são movimentadas com pandeiro, movimentadas com a emoção da música. O pregador vai pregar depois das 3, 4 horas da manhã. Um povo cansado, com dificuldade de ouvir, de aceitar, porque não ora. Vigília é para orar. Vigília é para pôr a boca no pó, para buscar a Deus, para clamar a Deus. Eu, pessoalmente, eu não gosto de ir em vigília quando o sentido é cantar. Vou fazer um culto na madrugada, eu faço um culto à tarde. Cada um com as suas escolhas. A minha escolha é vigília, vamos orar. Boca no pó, dobra o joelho. Vamos falar com o papai. É 1 hora, 2 horas, 3 horas. Isso sim é vigília. Pedro e João estão indo para a oração. E o versículo diz, olha, e era trazido, e quando eles estão indo para o templo, versículo 1, né? Eles encontram, olha, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam à porta do templo, que era chamado de Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Irmãos, note que esse homem era colocado nesse lugar desde a sua infância. Então, ele viu Jesus passar ali. Outras pessoas receberam o milagre de Jesus e ele não recebeu o seu milagre. Até que Pedro e João, indo ao templo para orar, passando por ele pediu uma esmola para Pedro e para João. Disse, olha, me dá alguma coisa. Me dá alguma coisa. Vamos por parte. Pedro e João não estão saindo do templo. Eles foram para o templo orar. Os irmãos estão entendendo? Eles foram para orar. Eles não haviam orado. Porque é natural que quando eu e você estamos em oração, nós estejamos fervorosos, tenhamos fé. Não é assim? Mas quando nós ainda não oramos, nós nos preocupamos. Eu sempre conto um testemunho que aconteceu comigo, quando eu congregava aqui nessa igreja, ainda membro da igreja, que um dia fizeram um churrasco, se eu não me engano foi até na casa da nossa irmã missionária Rita, e nós fomos todos para lá, cada um levou um quilinho, fizemos uma tarde abençoada lá, e quando umas 3 horas da tarde, uma irmã chegou para mim e disse assim, irmão, tem como o senhor ir lá na minha casa orar? A minha mãe, já faz dias que ela está enferma, e eu levei outros irmãos para orar lá, e o irmão revelou que Deus vai recolher ela. Mas eu queria que o senhor orasse por ela. E eu disse, eu vou. Isso era às 3 horas da tarde, eu tinha comido carne, tinha tomado refrigerante, já tinha enchido o bucho, quando a gente fala em Minas. E eu chamei um irmão, que estava lá na casa, e disse assim, irmão, vamos lá na casa da irmã, porque eu vou orar pela mãe dela, que é enferma. O irmão disse assim, irmão, nós não estamos em jejum. Nós deveríamos ter ido antes do churrasco, não depois do churrasco. Eu disse, mas eu vou orar por ela em nome de Jesus. Não é no meu nome. Eu já jejuei durante a semana, já fiz o meu pedido de consagração. Hoje, agora eu vou invocar o poder do nome de Jesus. E nós chegamos lá, eu orei por aquela mulher, e aquela mulher foi curada. Quando chegou a noite, eu perguntei para a irmã, e a sua mãe? Disse, pastor, irmão, está uma bênção, está curada. Depois de uma semana, ela sempre dizia, irmão, a minha mãe anda para a direita e para a esquerda, porque ela foi curada. Eu não fui orar lá pensando nos meus créditos, na minha dignidade, naquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Eu fui invocar o poder do nome de Jesus. Pedro e João, eles estão indo ao templo a hora nona para orar. Eles não haviam orado, eles ainda estão indo a orar. E encontraram um desafio surpreendente. E qual é o desafio? Um homem paralítico, na porta do templo. Quantas pessoas estão doentes na porta do templo?
Quantas pessoas estão enfermas na porta do templo? E eu vou mais além, quantas pessoas estão doentes dentro do templo? Quantas pessoas estão no lugar para receber o milagre, vem dia, passa dia, mas ela continua enferma. Mas este dia foi oportuno para ele, porque esse paralítico encontrou alguém que poderia resolver o seu problema. Os dois discípulos. Atos Apóstolos, capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, termina dizendo que milagres e sinais aconteciam por intermédio dos apóstolos. Depois que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, foram revestidos de poder, o capítulo 2 termina dizendo que esses discípulos, que muitos sinais e maravilhas se faziam por intermédio deles. E um desses exemplos é este aqui do capítulo 3, quando eles encontraram um paralítico. E esse paralítico, ele não pede a cura, ele pede dinheiro. Esse paralítico, ele não pede para ser curado. Por quê? Provavelmente ainda não havia identificado com quem ele estava falando. Ele pediu o quê? Esmola. Ele pediu alguma moeda. Ele pediu alguma coisa para comprar algum mantimento. Paralítico, não recebia, não havia salário mínimo na época, né? O Estado não amparava essas pessoas, viviam de mendigância. Então ele pediu alguma coisa. Os irmãos estão me entendendo? E quando ele pede, ele espera que ele recebesse o quê? O dinheiro. Ele não pediu milagre, ele pediu dinheiro. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Mas o que Pedro e Tiago falou para ele? Pedro e João: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Irmãos, a igreja moderna, a igreja atual, hoje ela tem ouro e tem prata, mas está faltando a unção, a autoridade e o poder para mandar o paralítico levantar e andar. Os nossos templos são maravilhosos. Som, acústica, as cadeiras, ar-condicionado, tudo é perfeito. Às vezes o pastor está pregando, os irmãos estão até cochilando, porque o ambiente é tão agradável que as pessoas estão até cochilando. Então hoje tem ouro e tem prata, mas está faltando poder. Por que está faltando poder? Porque está faltando oração, está faltando comunhão com o Pai. Então quanto mais nós oramos, mais poder nós, aleluia, temos, e mais autoridade, ousadia nós podemos ter para orar pelos enfermos. Irmãos, a igreja deveria ter mais atitude, nós deveríamos vivenciar mais o milagre. Os irmãos estão me entendendo? Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele deu aos seus discípulos a autoridade e poder. Para quê? Para curar enfermos e para expulsar demônios. E Jesus mandou ir e pregar o Evangelho. E eles foram pregando o Evangelho, encontrando enfermos, orando pelos enfermos e curando os enfermos, encontrando pessoas que estivessem possuídas por demônios, expulsando esses demônios, porque eles tinham poder, eles tinham autoridade, eles tinham unção. Volto a repetir, a igreja moderna, a igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, tem o ouro, tem a prata, mas está faltando poder, está faltando a ousadia para orar para que milagres aconteçam, para que o sobrenatural aconteça. Eu ainda acredito que o nome de Jesus tem poder para curar toda enfermidade. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E o Senhor é poderoso para curar todo tipo de enfermidade. Aqui nós temos o caso de alguém que é paralítico, coxo, desde a infância. Quantas pessoas passaram por aquele caminho e viram aquele homem naquele mesmo local, naquele mesmo lugar? Como eu disse, Jesus passou ali. Os próprios discípulos provavelmente devem ter passado por ali outras vezes, mas aquele dia foi especial, porque aquele dia era o dia do milagre. O dia que iria mudar completamente a vida daquele moço, daquele homem. O dia que aquele homem receberia o seu milagre. Meu amado irmão, preste atenção nisso que eu vou falar para você aqui agora. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Quantas vezes aquele moço foi colocado naquele lugar? Quantas esmolas ele recebeu? Quantas vezes os discípulos passaram por ele e ele não recebeu o milagre? Mas houve um dia oportuno para ele receber o milagre. Quantas vezes as pessoas vêm para a igreja aflitas, angustiadas? Quantas vezes a pessoa vem à igreja buscando uma palavra, acaba o culto e volta embora, e a pessoa diz: parece que Deus não me ouviu.
o pastor orou e o milagre não aconteceu na minha vida. E alguns até desistem. Esse homem, é claro que ele estava ali com um propósito de receber o dinheiro, mas aquele dia foi um dia oportuno. Hoje, para muitas pessoas pode ser um dia oportuno. Para você pode ser o dia do seu milagre. O dia onde o poder de Deus alcança a sua casa, a sua família. Hoje pode ser, aleluia, o dia que o Senhor Jesus vai realizar e manifestar a glória dele na sua casa, na sua família, na sua vida. E o milagre vai tomar forma. Oh, glória a Deus. Eu não tenho ouro e não tenho prata, disse Pedro e João. Eu não tenho bens materiais, mas o que eu tenho, o que eles tinham? Eles tinham a autoridade que Jesus concedeu a eles. Em Lucas capítulo 9 diz que Jesus deu autoridade e poder aos discípulos. Em Mateus capítulo 10 versículo 1 diz que Jesus deu a eles autoridade e poder. Em Marcos capítulo 16 versículo 15, Jesus decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o que eles tinham? Poder. O que eles tinham? Unção. O que eles tinham? Autoridade. O que eles tinham? Aleluia. Aquilo que era necessário para mudar a vida daquele homem. Aleluia. O dinheiro da esmola supriria só por um momento, mas o milagre mudaria a vida dele. Irmãos, vamos olhar agora a partir da ótica daquele paralítico. Aquele paralítico, ele quer uma esmola, ou para comprar mantimento, para as suas necessidades diárias, mas ele vai receber algo que vai mudar completamente a história dele. O nosso Deus é assim, ele nos surpreende. Glória a Deus. Você até ora por algo, você até clama por algo, mas o teu Deus, quando faz algo que vai surpreender você, vai surpreender a sua casa, vai surpreender a sua família, vai mudar você por completo. Por isso que Paulo diz que o nosso Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Você já parou para analisar isso? Vamos conectar alguns textos nesse mesmo pensamento. Paulo diz que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Em Jeremias capítulo 13, o Senhor Deus diz para Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, o nosso Deus não é Deus de dar esmola, coisas poucas. O nosso Deus é o Deus de abundância. Esse homem pede para Paulo e para Pedro migalhas, esmolas, o que eles poderiam dar para ele para suprir. Irmãos, às vezes eu estou no carro, e geralmente a gente vai muito no mercado, né? E tudo que você compra hoje, por exemplo, eu e minha família, às vezes a gente vai e compra alguma coisa no mercado, você dá uma nota graúda, ele sempre volta moedas. E moeda, eu não gosto de colocar moeda na carteira, eu sempre coloco moeda naquele painel do carro ali. E quantas vezes nós estamos no trânsito, e aí a gente para às vezes no sinal, e sempre tem alguém ou lavando o vidro, né, pedindo para poder lavar o para-brisa ali, pedindo alguma ajuda, vendendo água, alguma coisa, vendendo bala. E sempre que eu tenho moeda, às vezes eu ajudo. Às vezes eu pego 30 centavos, 40 centavos, R$1, R$2, e eu acabo ajudando. Quando a minha esposa está, ela fala, já olha para mim e fala: opa, cuidado, você está acabando tudo com nossos trocos aqui. Nesse caso aqui, esse homem vai pedir uns trocos, umas moedas. E Pedro e João falam: não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho algo melhor. E o que eu tenho? Eu tenho o poder do nome de Jesus. Olha, eu vou ler novamente com você o versículo de número 4. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Irmãos, aquele homem provavelmente, aquilo não pedir esmola não é algo orgulhoso. Se eu estava conversando com o nosso irmão Cícero, nós estávamos indo para Minas, eu fui para a cidade de Caconde pregar no domingo, eu falei para ele, nós paramos no semáforo, como eu disse para os irmãos, quando nós ficamos ali, alguém veio pedindo alguma coisa. E o meu avô dizia uma frase que eu carrego ela no meu coração. Ele dizia o seguinte, que é muito humilhante para alguém pedir as coisas, né? Então quando alguém para você e fala: me dá alguma coisa, me dá um pacote de arroz, um pacote de açúcar, aquilo é algo degradante, é algo humilhante.
Não é algo, eu vivo 1.000 milhões, eu vivo de esmola. Não é algo que nos orgulha. Esse homem aqui provavelmente deve ter pedido alguma esmola para Pedro e para João. E o que eles fizeram? De cabeça baixa. Me dá alguma coisa? O que Pedro disse? Olha para mim, me dê atenção. Para que o milagre aconteça, nós temos que dar atenção. Os irmãos estão me entendendo? Olha diretamente. Pedro disse, me dê atenção, olha para nós. E o texto diz que olhando Pedro e João para ele, fitamente, olhou, direcionou, não ficou com vergonhas, acanhado, não. Olha aqui, olha aqui para mim, presta atenção, olha aqui. Quando ele olha, fala, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eles não oraram, eles liberaram uma palavra de ordem no mundo espiritual. Eles liberaram uma palavra de poder que mudaria e transformaria aquele homem. Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu estou pregando lá no Jardim do Lago 2 sobre o poder do nome de Jesus. E como esse nome é poderoso. Nós não temos noção, ou sequer nós nos preocupamos com isso. Mas o nome de Jesus, primeiro Jesus disse que tudo que nós pedimos em nome dele, ele nos concede. Então o nome de Jesus é crédito. O nome de Jesus é crédito. Você ora em nome dele e os céus se abrem para você. Jesus disse que no nome dele nós expulsamos demônios. Então é autoridade. O nome de Jesus é autoridade para curar enfermos. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o nome de Jesus, irmãos, é poderoso. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. A ordem bíblica é tudo que você fazer, faça em nome de Jesus. O nome Jesus, quando eu e você falamos, verbalizamos, comunicamos, aleluia, ele verte unção, autoridade, poder, capaz de transformar vidas, de curar pessoas, de trazer, aleluia, milagres e de gerar e realizar coisas sobrenaturais. Esses homens fizeram isso em nome de Jesus. Levanta e anda. Oh, glória a Deus. Eu tenho um amigo meu que um dia ele estava pregando aqui no centro de Campinas, irmãos. O evangelista Adriano. Não sei se os irmãos conhecem, acho que vocês conhecem o evangelista Adriano. E o evangelista Adriano está pregando ali no centro de Campinas, no horário do almoço dele. Ele trabalha no Correios. Então, quando dava mais ou menos meio-dia, ele saía para almoçar e juntou-se junto com o irmão. Foram ali para o centro de Campinas, colocavam um engradado ali, subiam em cima dele, uma caixa, e eles pregavam. Ele disse que um dia ele está pregando e começou a aglomerar algumas pessoas, juntar algumas pessoas, ele está pregando. E de repente eles começaram a orar. E quando ele estava orando, um cego foi curado. Quando o cego foi curado, ele disse, eu não sabia o que eu podia fazer. Ele disse, eu não sabia o que eu deveria fazer, eu fiquei completamente sem reação. Embora nós lemos que o nosso Deus faz, quando o nosso Deus faz, quando a pessoa não está preparada, ela fica completamente estarrecida, admirada. E ele um dia foi também pregar aqui na igreja do Vida Nova. Deus usa ele muito em sinais e maravilhas. Um dia ele está pregando na igreja aqui do pastor, aqui no Vida Nova, Vila Vitória. E ele também chamou o pessoal para frente e começou a orar, e Deus curou o outro cego ali. E ele disse que quando ele estava impondo as mãos, aquele homem foi curado. Ele lembrou novamente do milagre que o nosso Deus fez lá no centro de Campinas, curando um cego em praça pública. A mesma reação que ele teve lá no centro, ele teve aqui na igreja. Ele disse, irmão Rafael, eu vi o povo pulando, eu vi o povo gritando, eu não sabia o porquê estava pulando, eu não sabia o que o povo estava gritando, até que o pastor chegou perto de mim e disse assim, irmão Adriano, aquele rapaz lá no fundo, ele era cego, e agora ele está gritando que ele está vendo. Olha que coisa extraordinária, irmão. O nosso Deus ainda faz. O nosso Deus ainda cura cego, surdo, mudo. O nosso Deus ainda faz paralítico andar. O nosso Deus ainda cura pessoas de câncer. O nosso Deus ainda, aleluia, faz transplante sem precisar, aleluia, de bisturi. O nosso Deus é poderoso, aleluia, para fazer coisas extraordinárias. Nós precisamos voltar a acreditar e exercer fé nesse poder sobrenatural da parte de Deus. E o que é interessante é que Pedro e João aqui, eu estou falando da perspectiva do necessitado, mas da perspectiva do agente,
Eu e você somos agentes de milagre, irmãos. Eu e você, o nosso Deus confiou a nós autoridade e poder. Os irmãos estão me entendendo? Você pode usar o nome de Jesus e orar e pessoas ser curadas, falar palavras de autoridade e milagres acontecerem. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu só quero finalizar essa palavra. Claro que nós não vamos poder continuar hoje nesse texto, as horas já se foram. Mas eu me lembro quando eu me converti. Claro que eu já vivenciei muitas experiências, irmãos. Deus já me usou para curar pessoas, eu já vi milagres acontecerem. Mas alguns milagres que nós vivenciamos, por mais simples que eles sejam, eles nos marcam, né? Eu morava em Itamogi, era convertido, fazia acho que 2 meses que eu estava na igreja. E um dia, um amigo meu, ele plantava café, e ele me chamou para que eu pudesse trabalhar com ele aquele dia, e nós fomos trabalhar. E quando nós chegamos lá, estávamos cuidando do café ali, e nós precisávamos regar, nós estávamos semeando o café, e nós precisávamos regar aquela semeadura. E nós levamos tudo, levamos tinha água, tinha mangueira para fazer, para regar, tinha tudo, mas faltava um bico. Esquecemos de levar aquele engate que vai na torneira. E de repente esse irmão, nós éramos novo convertidos, eu acho que 1 mês, 2 meses na igreja, nós começamos a conversar, falou, oh, meu Deus, nós trouxemos tudo, está longe de casa, só precisava de um engate. E aí ele começou a orar, eu estava do lado dele aqui, ele começou a orar, e de repente, quando ele bateu a mão no muro assim, caiu o engate. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse, como Deus é bom. Pequenos milagres, mas que nos marcam de forma extraordinária. Eu estou querendo dizer que aquele negócio poderia estar ali, alguém deveria ter esquecido ali antes. Mas no momento que nós precisamos, o Senhor nos deu percepção para poder enxergar e poder usar. Irmãos, nós estamos precisando de ter percepção espiritual. Os nossos olhos precisam ser abertos para ver o milagre, para ser agente de milagre. E eu vou perguntar para você, você crê aleluia, você crê em milagres? Melhor, você crê que você pode receber, mas também pode ser um agente de milagres? Há autoridade, unção na sua vida, e através do nome de Jesus, coisas extraordinárias podem acontecer através de você? Se coloque de pé neste momento, irmãos. Eu quero orar com você neste instante. O nosso Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que aquilo que nós pedimos ou do que aquilo que nós pensamos. Eu creio em milagre. E eu quero orar com você nessa noite.